Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, do canal Alberto Lírio, e eu quero deixar mais um vídeo aqui para o nosso enlevo espiritual, para nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Louvado seja Deus! Eu quero deixar um vídeo aqui, meus queridos, mas antes eu quero te pedir que você me ajude neste canal, você dê o seu like, você se inscreva neste canal, você compartilhe as mensagens, compartilhe os ensinamentos, porque os ensinadores da graça estão no Brasil e no mundo e estamos fazendo a diferença. Nós estamos levando o conhecimento às pessoas que Jesus Cristo, Filho de Deus, deixou para nós através do apóstolo Paulo, enquanto a religião quis que a gente não soubesse dessas verdades, nós estamos no mundo inteiro, através da internet, o mundo inteiro está sendo, vamos dizer assim, impactados pelas revelações da graça de Deus. Meus queridos, veja bem o que eu vou te dizer aqui. O sistema religioso, eles sempre souberam, mas eles sempre souberam sobre a vinda de Jesus. Mas o que aconteceu então, irmão Alberto? O sistema religioso, eles sempre souberam a verdade sobre a vinda de Jesus. Por isso, todo o movimento neopentecostal nunca fala sobre salvação. Não sei se você já reparou isso. Eles nunca falam sobre salvação. Só falam em dinheiro. Cada vez mais eles estão ficando ricos, cada vez rico, cada vez rico, cada vez rico e enganando o povo. Mas eu quero deixar uma palavra aqui, eu quero te dizer por que eles não falam em salvação, principalmente o movimento neopentecostal, porque eles sabem a verdade, as verdades bíblicas com respeito à salvação, com respeito a fim dos tempos que eles falam. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12, o versículo 9 e o 10. Capítulo 12 de Hebreus, o versículo 9 e o 10. Olha o que fala aqui. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, os quais nos corrigiam e os esperávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, aqueles pais, está falando do passado, aqueles pais no passado, na verdade, por um pouco de tempo, porque na carne ninguém vive, né, para sempre. Na carne ninguém vive. Então Paulo está falando aqui, aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bens lhes parecia. Mas este é o Pai dos Espíritos ao qual ele está se referindo. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Para Deus, o Criador, ele nos aperfeiçoa, é na carne ou é no Espírito? Paulo está falando que Deus, ele nos aperfeiçoa, aonde nós somos corrigidos, não é na carne, não é fisicamente. Deus corrige os seus filhos no Espírito. Paulo está falando aqui, aqueles, na verdade, eles nos corrigiam por pouco tempo, como bem parecia a eles, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, meu filho, se você acha que você consegue demonstrar santidade no seu corpo físico e serve para alguma coisa, você está enganado. Então o que acontece? Nós somos aperfeiçoados no Espírito. Então por que o movimento neopentecostal, as igrejas, chamadas igrejas, eles nunca falam sobre salvação? Porque muitos deles sabem que não existe essa coisa que Cristo vai vir fisicamente e todo olho vai ver. Essa linguagem de figura que todo olho verá, não verá Cristo em glória, vamos dizer,
fisicamente. Isso é uma figura de linguagem ou linguagem de figura para a manifestação do juízo que aconteceu no ano 70 no país de Israel, principalmente em Jerusalém, na capital indizível, aonde o templo foi queimado. Meus queridos, muita gente pergunta assim, mas irmão Alberto, mas se o juízo aconteceu, por que não está registrado na Bíblia? Está registrado sim. Deus, de antemão, através de Jesus Cristo, pediu para João escrever ou descrever o juízo que ia acontecer em Israel através do livro de Apocalipse. Tanto que Jesus mandou João escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia. Então, meu querido, Cristo aqui, ele manda João escrever e relatar o que aconteceria no país de Israel. Mas por que não está detalhe por detalhe o juízo? Aqui, nome do imperador, nome dos soldados, o que realmente aconteceu lá. A Bíblia, essa que nós temos em mão, essa aqui, ó, ela parou de ser escrita antes do ano 70. Então não poderia estar aqui na Bíblia Sagrada, esse exemplar que eu tenho e você tem em mãos, não poderia estar aqui o Apocalipse propriamente dito, o juízo, mas foi descrito por João. Deus, Jesus Cristo, descreveu e mandou João escrever. Então, tudo que está no livro do Apocalipse, que está aqui, então, é o juízo que foi João descreveu melhor o juízo que ia acontecer em Israel. Então, meu querido, cada vez mais o sistema vai enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo e enganando o povo cada dia, cada momento, cada semana, cada mês, cada ano. Agora, meus queridos, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é que toda instituição, toda ela, pode ser política, pode ser religiosa, toda instituição, ela passa por reforma. Toda instituição passa por reforma, inclusive, presta atenção, a religião. Por exemplo, o dilúvio. Por que aconteceu um dilúvio? Lá em Gênesis, capítulo 6, 12 e 13. Eu vou descrever aqui para você. Olha só, por que aconteceu o dilúvio? Capítulo 6 de Gênesis. 6, 12 e 13. Fala assim: então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eu vou destruir tanto o homem como a terra. A terra que Deus está falando que destruiria não é o reino da terra, não. A terra que Deus está falando aqui que ia destruir é o sistema governamental que havia sobre a terra naquela época. Então, o dilúvio, meus queridos, foi uma espécie de juízo que Deus trouxe sobre a terra. O dilúvio foi uma espécie de juízo que Deus mandou sobre a terra. Então Deus, através do dilúvio, ele destruiu todo aquele sistema religioso, governamental que existia sobre a terra, principalmente devido ao pecado. A Bíblia diz que no versículo 12 de Gênesis 6, que viu Deus a terra e que estava corrompida, porque todas as pessoas haviam se corrompido, havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então as pessoas, quando Deus criou o homem, Deus deu a ordem ali, o que precisava ser feito para eles andarem na presença do Senhor. Mas sabemos que através de Adão, o pecado entrou no mundo. E aí, o que aconteceu? Toda a terra foi caminhando para quê? Foi caminhando para isso aqui, ó. A violência dos homens. O homem, a terra já estava, né, superfaturada de pecado, que só a misericórdia de Deus. Então Deus mandou o juízo. O juízo, o dilúvio, foi um juízo sobre a terra. Então,
toda instituição passa por reforma, inclusive a religião. Agora eu te pergunto, e os líderes, muitos líderes sabem disso, quando terminou o dilúvio, Noé e a sua família, 8 pessoas, eles foram guardados na arca porque Deus viu que eles eram pessoas justas na face da terra. Mas quando terminou o dilúvio, Noé foi morar no céu ou continuou na terra? Continuou na terra. Mas foi um juízo. Deus não poderia ter acabado o mundo e levado Noé para morar no céu, como a religião ensina hoje em dia? Não, ele continuou na terra porque tinha que continuar. Lembra de Eclesiastes 1:4? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Outro exemplo, quer ver? A Torre de Babel. Gênesis 11. A Torre de Babel. A Torre de Babel foi um juízo que Deus trouxe também naquela época. O que Deus veio? Deus veio fazer? A Bíblia diz que Deus olhou e viu que a intenção daquele povo era construir uma torre que alcançasse o topo do céu. E Deus viu que aquela raça estavam também se corrompendo. Já estavam corrompidos, na verdade. Então Deus trouxe um juízo sobre aquele povo lá naquela época. Então quer dizer, qual foi o juízo que Deus trouxe? Todos eles falavam a mesma língua até aquele momento. Mas depois, quando Deus trouxe aquele juízo que impediu eles de terminar a construção da torre, aí começou então a divisão das línguas. Então cada um falava uma coisa e o outro companheiro não entendia. Então foi um juízo que Deus trouxe também. Em Gênesis, né, capítulo 11, o versículo 3 e o 4 fala assim, ó. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos-lo bem. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de cal. Então disseram, versículo 4 do capítulo 11 de Gênesis, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo toque no céu. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um monte para que não sejamos espalhados de sobre a face da terra. Vem cá, mas quando Deus disse a Noé para sair da arca, Deus não mandou que eles espalhassem sobre a face da terra, né? Então, quando eles estavam construindo essa cidade e essa torre, o intento deles era para que todos fizessem ali, ficassem aglomerados. Você vê que aí já tem alguma coisa contra a vontade de Deus. Então Deus veio, traz um juízo ali, e o juízo, qual foi o resultado? Ninguém se entendia mais nada, e a construção da torre e também da cidade parou ali. Outro exemplo, Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 18, né, o versículo 20. Outro exemplo de juízo. Então você vê aqui, Gênesis 18, versículo 20, fala assim, disse mais o Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto e o seu pecado se tem agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo a mim, senão eu vou ficar sabendo. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra também foi um juízo, porque aquele povo daquela cidade, eles estavam se prostituindo, tamanha era a vergonha que até entre os animais, homem com animal, né? Animal com homem, ser humano com animal, ser humano com animal, animal com ser humano. Então aquele pecado já estava tão terrível, subindo as narinas de Deus, que Deus então mandou fogo do céu para destruir aquela cidade. Então nós observamos bem que a terra, ela já passou por vários juízos, mas vários juízos. Então, quando termina então a destruição das duas cidades, Sodoma e Gomorra, que foi
destruído por causa do furor, a ira do Todo-Poderoso, o nosso Criador. Então, a Bíblia diz que naquele juízo, qual foi o resultado? A destruição dessas duas cidades. Depois disso, nós temos as pragas do Egito, em Gênesis capítulo 7. As 10 pragas no Egito também foi um juízo que Deus trouxe sobre essa terra. Qual foi o propósito do juízo das pragas? Fazer com que Faraó entendesse que só existe um Criador sobre todas as coisas. Só Deus ele tem o controle sobre o ar, sobre a água, sobre o fogo, sobre tudo. Deus ele tem a força, ele tem todo o poder. Então as pragas do Egito foi mandado em forma de juízo para os homens daquela época reconhecer que existe um Deus criador sobre todas as coisas. Então, meus queridos, em Êxodo capítulo 20, nós chegamos então aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o que eram os 10 mandamentos? Era a lei que Deus enviou aos irmãos lá em Israel, aos judeus, para que eles pudessem ter um norte, eles pudessem ter ali um padrão de obediência, eles tivessem ali alguma coisa para se localizar no que diz respeito à justiça de Deus. Eles deveriam, então, praticar aqueles 10 mandamentos, obedecer, por quê? Senão, eles poderiam cair também sobre maldição, se não obedecesse aqueles 10 mandamentos. Aí, quando você vai para o capítulo 24 de Gênesis, nós temos então a confirmação da aliança que Deus fez com Abraão. Lembra do passado? Então, quando já na era de Moisés, no capítulo 24 de Gênesis, a gente tem a confirmação daquela aliança. Quando você chega em Êxodo capítulo 31, por exemplo, Deus chama então Bezaleel e Aholiabe para quê? Para construir o tabernáculo que representava Deus no meio do povo. Então esses dois homens, como eles eram perito e Deus mais ainda deu entendimento e conhecimento para eles em toda a obra, né, do ourive, em toda a obra que tinha que ser feito o santuário. Deus deu conhecimento, Deus deu inteligência para eles construir então o tabernáculo, para aquele tabernáculo iria representar a presença de Deus no meio do povo. Então começa ali um sistema religioso que todo Israel conheceu, todo o povo judeu conheceu. A partir do momento que foi feito um tabernáculo e dentro desse tabernáculo foi colocado os utensílios para que pudesse então ser consagrado ao Senhor e fosse feito todo o ritual do culto, da religião daquela época, então ali instituiu-se um novo tipo, vamos dizer assim, de adoração a Deus. Então, justamente depois que Israel passou a conhecer todo aquele processo religioso de como deveria acontecer os cultos, a adoração a Deus, então o que aconteceu, meus queridos? O tempo passou, o tempo passou, o tempo passou e ninguém foi dado ao povo as leis das ordenanças, as leis cerimoniais, as leis morais, as leis das ordenanças, vamos dizer assim também, o próprio Deus, a lei moral, né? O próprio Deus instituiu, mas nenhum judeu, nenhum israelita, eles conseguiam se aperfeiçoar diante de Deus. Então, aquele sistema religioso estava com os dias contados também. Por quê? Porque era um ritual, era uma maneira de se adorar a Deus através de sacrifício de animais, sangue de animais, gorduras de animais, carne de animais. Aquele sistema religioso estava com os dias contados. Por quê? Porque não aperfeiçoava ninguém. Então, o que aconteceu? Deus traz de novo uma forma de corrigir
aquele sistema religioso de uma vez por todas. O que Deus fez? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê, que não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer. E quem acreditasse no sacrifício de Cristo não perecia, mas teria vida eterna. Essa palavra vida eterna, ela tem sido repetida há mais de 2000 anos atrás. E repetida de uma forma estranha, e repetida de uma forma que muitas pessoas não entendem o que é vida eterna nesse contexto de Gênesis 3:16. João 3:16. Então veja bem, meus queridos. Então começa aquele novo sistema religioso que termina em Cristo. Então quando Cristo veio, então Cristo veio justamente dar fim àquele sistema religioso. Mas o que aconteceu então? Cristo falou assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele instituiu, você quer ver uma coisa? Poucos pregadores, né, do sistema religioso, eles citam isso aqui. Mas eu vou citar para que você possa entender uma coisa interessante. Mateus, no capítulo 10, quando Jesus ele chama os 12 discípulos, aqui no capítulo 10 de Mateus, fala o nome dos 12. Aí quando chega no versículo 5, ele falou assim: Jesus enviou os 12 e lhes ordenou assim: vocês não vão pelo caminho dos gentios e nem entram na cidade do samaritano. Vocês ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar e dizendo: o reino dos céus está próximo. Agora, se você for em Lucas, no capítulo 9, no capítulo 10, o versículo 9 ao 11, olha o que diz Lucas, no capítulo 10, o 9 e o 11. Olha só, uma coisa interessante. Lucas, capítulo 10, o 9, deixa eu conferir. Lucas capítulo 10, o 9 e o 11. Olha o que diz aqui. Cura os enfermos que nela houver, nessa cidade, né? Cura os enfermos e diz eles: é chegado a vocês o reino de Deus. Aqui em Mateus, Jesus está mandando os discípulos ir e anunciar para eles que o reino de Deus estaria próximo. Quando você chega em Lucas, Jesus já muda a conversa. Vocês curam os enfermos. Então, o que ia configurar que o reino de Deus já tinha chegado no meio deles é justamente a autoridade que eles tinham para curar os enfermos, para expulsar os espíritos ruins e fazer manifestação de milagres. Então, já era, vamos dizer assim, características de que o reino de Deus já tinha chegado no meio do povo. Então, mas quando nós observamos que Jesus então veio, manifestou, aí os judeus que não conseguiam se justificar diante de Deus através dos rituais que havia naquela época, então o que aconteceu? Deus, ele precisou enviar o seu filho para mudar aquele sistema religioso que havia na época, que não estava servindo para nada. Então, aquele sistema religioso nunca conseguia aperfeiçoar ninguém. Aí, Deus enviou o seu filho para mudar o sistema religioso daquela época. Então, o que aconteceu? A lei estava com os dias contados. Veja Romanos 10:4. Olha o que diz aqui. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, meus queridos, o juízo que aconteceu em Israel no ano 70 foi justamente a mesma coisa que aconteceu no dilúvio.
Foi a mesma coisa que aconteceu, a mesma coisa que eu digo é comparando o propósito, tá, meus queridos? Comparando o propósito. Se o propósito do dilúvio foi acabar com aquela geração corrupta, o propósito da Torre de Babel, a confusão das línguas, foi para que o povo entendesse que só Deus é que manda e ele tem um controle. Então o povo aprendeu. Se o propósito da destruição de Sodoma e Gomorra foi para mostrar ao povo que com Deus ninguém brinca, então aconteceu e o povo aprendeu. Tá, mas então veio a lei, instituiu-se uma nova forma de religiosidade. Então Deus também viu que aquele sistema estava com os dias contados, mandou Jesus. Então, quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, aqui mostra que em Cristo se cumpriu todas as coisas. Então, o que aconteceu? O sistema religioso e vamos dizer, os neopentecostais, eles ensinam que Jesus, ele veio prometer de levar o povo para morar no céu. Não, Jesus não veio prometer isso não. Ele veio mudar o sistema religioso que havia na época, chamada de lei, instituiu a graça de Deus. Agora, quem vive na graça de Deus e fazendo a vontade de Deus e entendeu a graça, nós somos aperfeiçoados no nosso espírito, porque nós já vivemos uma novidade de vida. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nós já estamos em graça. Olha o que diz aqui, o capítulo 10 de Romanos, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra que pregamos, a palavra da fé que pregamos. Então, se nós vivemos pela fé, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Então, nós entendemos que o capítulo 9 de Hebreus está explicando que agora aquele santuário terreno acabou aquela época. Agora nós temos um santuário que não foi feito por mão de homens. Aquele santuário terreno lá, na época de Moisés, quem fez foi Bezaleel e Aholiabe. O santuário terreno na época de Salomão foi Salomão através dos construtores ali. Inclusive, tinha um cara lá, né, chamado Irão, que era um cara que extremamente cuidadoso, zeloso, né, com respeito ao material do templo. O templo, já na época de Jesus, Herodes já estava há 46 anos, né, mexendo naquele templo, e parece que na época de Jesus não tinha terminado ainda. Herodes estava 46 anos mexendo naquele templo. Agora, em graça, de uma vez por todas, o tabernáculo não é mais terreno. O tabernáculo, quando Deus mudou todo o sistema trazendo o juízo do ano 70, agora o tabernáculo, ele não é mais físico, ele é espiritual. Quem é o tabernáculo? Agora, é eu e é você. Mas a religião nos ensina que o tabernáculo é lá. Aquelas 4 paredes físicas que ainda por cima ainda botam uma placa lá. Igreja tal, ministério tal, pastor presidente tal. Meus queridos, saia disso, rapaz. Saia desse engano, abandona isso. Você está retrocedendo ao tempo da lei e não sabe disso. Você está retrocedendo ao tempo da lei e não tem consciência disso, porque a religião não quer que você tenha consciência disso. Meus queridos, estamos em graça, vivemos um novo tempo. Eu e você somos o santuário, o tabernáculo do Espírito. Agora, nós não precisamos de tábua de pedra e nem de tábua de tijolo, nem de tábua de barro para ser escrita alguma coisa, não. Agora, aqui, ó, está no nosso coração e na nossa mente. Hebreus 10, a partir do versículo 14. Porque com uma só oferta, Cristo, com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. E eu estou sendo santificado, o meu espírito, não a minha carne. E eu estou por quê? Porque foi um sacrifício só, foi uma oferta só. O Espírito Santo também nos testifica, primeiro quando diz:
esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e nos seus corações, no plural, e as escreverei em seu entendimento. Então acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, porque onde há remissão dos pecados, não há mais oferta pelo pecado. Você quer continuar ofertando pelo seu pecado? Então continue, meu querido. Acredite nos pastores, acredite na religião. Eu não acredito mais, sabe por quê? Porque Cristo já pagou aquele escrito de dívida que havia contra mim. Cristo já rasgou, ele já aniquilou. Se você quer continuar sendo enganado, então que continue. Mas vou te dizer uma coisa: como filho de Deus, você não pode se escravizar e nem se deixar ser escravizado. Sabe por quê? Porque eu nunca ouvi dizer que Cristo, ele tem a igreja como o corpo dele. Então, se a Bíblia diz que Cristo é o cabeça, como que ele entregaria o seu corpo para ser cuidado por homens? Aprenda isso, tá? Meu querido, se inscreva no canal, deixa o seu like, me ajuda aí, me ajuda. E também compartilhe essas revelações da graça e também você faça os seus comentários para a honra e glória do nosso Criador. Amém? Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e graça e paz.